Vamos lá, patriota, mais uma vez aqui, Fábio Alvarenga, 7h45 da noite. Daqui a pouquinho tem um jogo do Brasil na Copa do Mundo. E agora, meu irmão, de última hora aqui, vim gravar informações que vêm lá dos Estados Unidos e eu quero repercutir para vocês o que sai lá nos Estados Unidos a respeito do que acontece aqui, só para vocês terem a ideia, o porquê que o julgamento de Eduardo Bolsonaro no Judiciário do Brasil virou motivo de piada nos tribunais americanos. Preste bem atenção. O cenário voltou a ferver. Em meio ao avanço da corrida eleitoral de 2026 no Brasil, novas declarações do advogado Martim De Luca, representante do presidente dos Estados Unidos e da Trump Media e a plataforma Rumble aqui nos Estados Unidos, reacenderam então o debate internacional envolvendo o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. O STF e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que sai lá sobre notícias é o que o advogado do Trump fez. Olha só, Martim De Luca questiona publicamente a postura das autoridades brasileiras diante da ação movida aqui nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Segundo o advogado do presidente, se o magistrado agiu dentro da lei, bastaria comparecer à justiça americana para apresentar sua defesa. A declaração repercute fortemente entre setores conservadores e congressistas americanos que apoiam o governo Trump em mais um capítulo fervoroso de pressão internacional entre Brasil e Estados Unidos. Olha só como que é lamentável ver que o nosso Brasil é visto lá fora como um país que infelizmente está esticando a corda para com os Estados Unidos, para com a justiça americana e o presidente Trump, né? Diga-se de passagem aqui. Ao mesmo tempo, o presidente Luiz Inácio responde às manifestações do presidente Trump sobre o Brasil. O Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, afirma que Trump deveria ficar fora das eleições brasileiras, aumentando ainda mais a tensão diplomática entre os dois países, entre o campo político. Você concorda com isso? Trump deveria ficar de fora, assim como Luiz Inácio pede para que os Estados Unidos se afaste, que os deles eles cuidam aqui, que seriam os representantes do comando do Rio e de São Paulo. Então, essa linha de raciocínio do governo brasileiro tem pegado muito mal nos Estados Unidos. E olha só o que sai aqui, ó. Um dos temas que mais mobilizaram setores da direita nos Estados Unidos continua sendo a situação de militares condenados e demais réus condenados pelos acontecimentos do 8 de janeiro. Os críticos da decisão do STF argumentam que muitas condenações foram excessivas e defendem uma revisão das penas, uma vez que as decisões de penas foram altas demais. Já os apoiadores das decisões afirmam que o julgamento seguiu o devido processo legal e foi baseado em provas reunidas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Eles só esqueceram de colocar aqui que as provas que eles têm em mãos é as delações de Mauro Cid para sustentarem uma suposta ruptura, uma GLO, um estado de sítio, uma intervenção. Para argumentar isso, usaram as controversas delações de Mauro Cid. Isso deveria ser colocado, na minha opinião, no jornal. O que acontece, gente? Olha a pressão contra o general Mourão lá fora, ó.
Dentro do próprio Exército Brasileiro, um nome continua despertando duras críticas: o do senador Hamilton Mourão, que, para quem não sabe, foi vice-presidente da República no governo Bolsonaro e é general 4 estrelas do Exército. Em um grupo de WhatsApp fechado e em parte da reserva militar, o general Mourão frequentemente é acusado de não ter defendido com firmeza suficiente pautas do antigo governo, que é o governo Bolsonaro. Seus críticos militares afirmam que ele teria adotado posições excessivamente moderadas em momentos considerados decisivos. Por outro lado, seus apoiadores argumentam que o senador manteve postura institucional e responsável diante das crises políticas enfrentadas pelo Brasil, pelo país aqui. É importante destacar, gente, que classificações como traidor da pátria representam opiniões de determinados grupos. Olha só, de militares, viu? Isso não é só entre patriotas, não. Isso daí, entre os militares, é tido como uma traição a decisão do general Mourão que ele tomou sobre o governo Bolsonaro. E não poderia esperar mais do que isso do general Mourão, né? Um militar que fica em cima do muro, um militar que não sabe o que está fazendo, um militar que uma hora age de um jeito, outra hora age de outro jeito. Então é lamentável ver a situação que se encontra um general que foi tido aí pelo povo brasileiro no governo Bolsonaro como um dos generais mais respeitados da história do Exército Brasileiro, do Brasil. Então vocês viram aí que a Reuters e outras revistas, outros sites, outros meios de comunicação, quando falam de política no Brasil, o caldo ferve lá. O assunto é esse. E o Martim De Luca revelando aqui o que o Alexandre de Moraes está fazendo sobre as representações da justiça americana lá nos Estados Unidos, que colocaram ele no tribunal dos réus. Ninguém comenta aqui no Brasil. Então é importante você ver sim o motivo e saber a real verdade do porquê que os Estados Unidos não dá mais moral sobre as decisões que acontecem envolvendo a família Bolsonaro, militares do Exército, muito menos senhorinhas, como diz o Eduardo Bolsonaro, bem colocado em seu Twitter, senhorinhas presas e acusadas de tentarem dar um golpe de Estado, uma intervenção, para vocês terem uma ideia do absurdo que é julgado aqui no Brasil. Então, muita coisa precisa mudar. O general Mourão é tido como traidor, como verdadeiro mandante. Inclusive, tem pessoas que dizem que o general é o mandante de todo esse esquema. Temos provas? Claro que não. Apenas comentamos aqui o que chega até nós. O que acontece? Dentro do Brasil, muitas coisas precisam mudar, principalmente porque agora estamos bem pertinhos aí do pleito de 26 e nós não podemos perder mais tempo com coisas que levam o Brasil para trás. Parabéns aos Estados Unidos, parabéns para os militares que, sem medo de falar a verdade, falaram. Parabéns a todos que defendem o Brasil e lutam para que essa pátria se torne uma pátria melhor para todos. Deixe o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e faça o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Fábio Alvarenga, até a próxima informação.